Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Espero que você esteja muito bem, porque vamos começar mais uma aula de direito administrativo. Aula super interessante sobre atos administrativos. E o que eu tenho para te falar é: se poderes administrativos caem muito nas provas, atos administrativos então é que caem. Então, estamos vindo aí de uma sequência de assuntos muito cobrados em prova, especialmente para a prova de Polícia Civil e especialmente para a prova de carreira policial. Então, esse é teu objetivo, você tá aqui, eu tô aqui para te ensinar, vamos começar, né? Sem mais delongas, vou compartilhar aqui o material, colocar aqui. E essa aula de atos administrativos, já vou te informar que ela tem dois blocos. Tive que dividir porque o conteúdo é bem extenso. A aula passada de poderes administrativos já foi apertadinha, sendo que o conteúdo não é tão extenso. Com o conteúdo de atos administrativos é bem grande mesmo, não tem como comprimir mais do que eu vou comprimir, porque aqui a gente nem fala de tudo, 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 tudo. Aqui a gente fala do que é mais importante. Foca no que é mais importante. Mas mesmo assim, enxugando, bisurando, sendo objetivo, como é mesmo o nosso curso, eu não consegui colocar em apenas uma aula, então teremos dois blocos de atos administrativos e você vai sair ao final do segundo bloco sabendo de tudo sobre atos administrativos, sabendo do que te interessa, do que vai cair na prova. Como sempre, vamos trabalhar esse conteúdo bem trabalhado, com calma, tranquilidade, responder umas questõezinhas ao final, para fixar o conteúdo. Já vou colocar aqui a aulinha para começar. A contar aqui o tempo, precisa estar agarrada nesse tempo, porque senão, menino, converso demais. Me hidratar, né, que é importante. Essa garrafinha aparece mais nas aulas do que eu. Já tem aluno assistindo o curso, inclusive, dizendo, professor, aquela garrafinha da senhora, tão bonitinha, rosinha. Pois é, meu item inseparável. Vamos lá, começar. Atos administrativos. Inicialmente, nós vamos conceituar o que são atos administrativos. Já vimos aí ao longo desse curso de direito administrativo, conceito de direito administrativo, conceito de administração pública, organização da administração pública, administração direta, indireta, descentralização, desconcentração, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Vimos poderes administrativos, poder hierárquico, poder normativo, poder disciplinar, poder de polícia. Agora vamos adentrar em atos administrativos e a gente sempre começa pelo conceito. Só que antes de conceituar propriamente atos administrativos, nós precisamos de fazer algumas diferenças aqui. Então, nós vamos construir esse conceito aos poucos. Porque essa parte teórica relacionada a atos administrativos cai muito. Diferença entre ato administrativo e fato administrativo. Exemplos de atos administrativos e fatos administrativos. Atos da administração não é a mesma coisa de atos administrativos. Por aí tu tira. Atos da administração é gênero, atos administrativos é espécie. Então, assim, nós vamos construir aos poucos esse conceito de atos administrativos para que a gente possa, conceituando eles, adentrar, aprofundar bastante no conteúdo. A gente vai ver muita coisa aqui sobre atos administrativos, é um dos conteúdos mais extensos que tem, ok? Mas é extenso, só que não é difícil, tá? Fácil, de fácil compreensão. O raciocínio aqui vocês vão pegar rapidinho. A gente vai trabalhar o conteúdo de forma lógica, como a gente vem apresentando os conteúdos aqui no decorrer das aulas. Show! Não se desespere. Você vai aprender, vai conseguir assimilar perfeitamente esse conteúdo sem dificuldade, tá? Então, confia no processo, empatia. Primeiramente, cabe diferenciar fato de ato. O que é um fato? Um fato é um acontecimento ou um evento que ocorre no mundo e tem suas consequências. Também fato para o direito administrativo é um
uma atitude apenas de mera execução. Algo que não tem muita relevância. Apenas um ato material, vamos assim dizer, seria um fato também. Então, um fato é todo acontecimento ou evento que ocorre no mundo, independentemente da vontade expressa do agente, podendo ser um evento natural ou até mesmo um comportamento de mera execução. Então, o fato é aquele que está desligado da vontade. O fato é um comportamento, um evento, um acontecimento desligado da vontade. Ou é algo natural, um evento natural, ou algum comportamento de mera execução, apenas algo material, que não dependeu exatamente da vontade, tá? Isso é um fato. Grava aí o conceito de fato. Um ato é diferente. O ato depende de uma manifestação expressa de vontade do agente. Uma conduta específica que pretende atingir um resultado. Isso é um ato. É diferente de um fato. Um fato é algo que acontece, independentemente da vontade expressa. Pode ser um evento natural ou um comportamento de mera execução. Uma coisa mecânica, uma coisa automática. Um ato é diferente. Um ato é uma manifestação expressa de vontade que quer atingir um objetivo específico, um resultado específico. Então, fato não depende da vontade, ato depende da vontade. Quando nós trazemos fato e ato para o mundo jurídico, ou seja, quando eles repercutem na esfera jurídica, quando eles têm consequências jurídicas, a gente chama o fato de jurídico e o ato de jurídico. Fato jurídico, ato jurídico. Quando repercute na esfera jurídica. E mais especificamente, quando repercute no direito administrativo, aí nós chamamos de fatos administrativos e atos administrativos. Resumindo, fato administrativo é um evento que pode ser um evento natural ou um comportamento de mera execução que não depende da vontade do agente, que gera consequências no direito administrativo. E um ato administrativo é um comportamento que depende da vontade expressa do agente, que quer atingir um objetivo específico e produz efeitos jurídicos na esfera do direito administrativo. É isso. Fato administrativo, ato administrativo. Fato é um acontecimento, é um evento. E um ato é uma manifestação de vontade. Vem mais. Quando repercutem no direito administrativo, já falei, são fatos administrativos. Exemplo, terremoto. Mas, professora, como é que um terremoto ele pode repercutir no direito administrativo? Ora, um terremoto pode abalar uma cidade desde a sua estrutura sanitária, vamos assim dizer. Aí o direito administrativo entra. Por quê? Porque vai ter que ser prestado um serviço público de sanitário naquela cidade, né? Então, vai ter que ser feita toda uma estrutura na rede sanitária daquela cidade. Rede de esgoto, etc. Digamos que o terremoto tenha feito isso. Ah, aconteceu um terremoto, abalou as estruturas da prefeitura, a estrutura física, prédio da prefeitura. Qual é o direito administrativo vai ter que fazer? Aquilo lá. Consertar a prefeitura. Ah, um hospital público está precisando de reparos por conta do terremoto. Repercutiu. Esse fato é um fato administrativo porque esse evento natural terremoto repercutiu na esfera do direito administrativo. Morte de um servidor. Teve algum ato de vontade da administração pública? Creio eu que não, não é para ter, né? Não, gente. Não dependeu da vontade da administração, foi um fato. O servidor morreu. Isso repercute na esfera administrativa? Com certeza. Vai vir muitos desdobramentos da morte desse servidor. Concessão de benefícios para os familiares, nomeação de outro servidor para ficar no lugar dele. São muitas consequências que afetam o direito administrativo.
E os atos administrativos? Qual seria um exemplo de ato? Manifestação da vontade da administração pública expressa com um objetivo definido, querendo um resultado específico. Um contrato administrativo. Quando a administração pública contrata uma empresa para prestação de um serviço, é um ato de vontade da administração pública visando um objetivo específico através desse contrato. Portanto, gera sim consequências jurídicas no mundo do direito administrativo. Lógico, a administração pública vai ter que cumprir com os requisitos daquele contrato, vai ter que remunerar aquela empresa, são muitas consequências, vai ter que fiscalizar o serviço, etc. Então, fatos administrativos, atos administrativos. Acredito que tenha ficado bem claro isso, né? Nesse momento, nos interessa o estudo dos atos administrativos, certo? Mas a gente trouxe esse conceito dos fatos administrativos para você diferenciar, porque a prova pode exigir de você esse conhecimento. Então, vamos entrar aí nessa construção, né, do conceito de atos administrativos. Na verdade, já estamos construindo esse conceito. Vamos aprofundar mais. Chegamos na parte de que atos administrativos não são a mesma coisa de atos da administração. Olha só. Por quê? Porque atos da administração é um gênero, do qual atos administrativos é uma espécie. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Atos da administração. Atos da administração é mais amplo, é mais abrangente. Atos da administração são mais abrangentes. Como assim? São atos da administração, os atos políticos ou de governo, que não são atos administrativos. São atos políticos ou de governo. São atos da administração, espécie, políticos ou de governo. O que são esses atos políticos ou de governo? São expedidos pelo Estado na função política, no desempenho das funções de governo. São decisões de alto escalão, não são atos administrativos. São atos políticos ou de governo, mas são atos da administração. É um ato que a administração toma, só que não na sua função administrativa, e sim na sua função política ou de governo. Exemplo, sanção e veto de lei. A sanção e o veto são atos administrativos? Não, mas são atos da administração, são atos políticos ou de governo. Outro tipo de espécie de atos da administração, atos de gestão ou atos privados. A administração pública, às vezes, ela se comporta como particular. Então, quando ela se comporta como um particular, quando ela está em pé de igualdade com o particular, não há que se falar de atos administrativos, porque os atos administrativos são expressões da vontade da administração pública com um resultado específico quando ela está em posição de supremacia. No caso dos atos de gestão ou atos privados, a administração pública está se comportando em pé de igualdade com o particular. Portanto, aqui não está presente a supremacia da administração, a supremacia do interesse público, porque ela está se comportando como particular. Ah, mas quando, professora? Exploração de atividade econômica por empresa pública ou sociedade de economia mista, contrato de aluguel. Às vezes a administração pública quer alugar um prédio. Ah, não temos sede própria para tal serviço público. Vamos precisar alugar um prédio, vamos precisar alugar um ponto para que seja a sede desse serviço público. Ela está agindo nesse contrato de aluguel com alguma supremacia? Ela está agindo de forma a ser imperiosa? Não. Ela está agindo em pé de igualdade com o particular. Ela está precisando alugar uma coisa, tem uma pessoa para alugar. Sabe? Não existe aqui o ato de império da administração, a supremacia. Não tem, não está presente. Então, a gente chama de atos de gestão ou atos privados. São atos da administração pública regidos pelo direito privado, onde a administração atua em condição de igualdade com o particular. São atos conhecidos como horizontais. A administração pública não está em posição de supremacia ou de autoridade.
Aí dei aqui os exemplos, né? Doação sem encargos legais. Às vezes a administração quer doar um bem sem nenhum encargo, sem nenhuma obrigação para quem está recebendo esse bem doado. É um ato de gestão, um ato privado. Contrato de aluguel, exploração de atividade econômica. Ok? É uma espécie de atos da administração. Então, já vimos os atos políticos ou de governo que não são atos administrativos. Os atos de gestão ou atos privados que não são atos administrativos. Atos materiais. Acabamos de falar que os atos materiais são comparados aos fatos administrativos, porque não requerem a expressão de vontade propriamente dita. Não requerem um objetivo específico. Eles não estão sendo executados como finalidade daquele ato, apenas como mera execução, como um meio de chegar a um fim. Então, esses atos materiais, também conhecidos como fatos administrativos, são, na verdade, fatos administrativos, não manifestam a vontade do Estado. São atos de mera execução de uma atividade, não expressam qualquer declaração jurídica, embora possam produzir efeitos. Aí o exemplo que eu dei é a demolição de um prédio. O mesmo exemplo lá, de fato, administrativo. Demolição de um prédio é um ato de mera execução. Ok? Atos materiais, atos de mera execução. São tipos de atos da administração, mas não são atos administrativos. Aí a gente chega. Os atos administrativos são uma espécie de atos da administração. O que é que são os atos administrativos? Aqueles que manifestam uma vontade da administração pública em posição de superioridade. Não trouxe aqui, mas no próximo slide tem esse detalhe. Então, os atos administrativos são aqueles que expressam uma vontade da administração pública quando ela está numa posição de autoridade, de superioridade. Exemplo, ordem de reboque. Aí sim, a ordem de reboque é um ato administrativo, expressa a vontade da administração. Ok? O reboque em si, o ato apenas de rebocar, é um ato material de mera execução, é um ato da administração na espécie atos materiais. Conseguiram ver a diferença? A ordem de reboque é um ato administrativo, uma expressão de vontade da administração com uma finalidade específica e a administração numa posição de superioridade. Já o reboque, propriamente dito, o ato de rebocar, é um ato da administração na espécie atos materiais ou fato administrativo. Pegou? Espero que sim. Vamos dar uma revisadinha aqui nessa construção para a gente chegar no ponto. Eu não estou com pressa, eu quero que você entenda. Aqui eu não tenho pressa. Aqui eu tenho vontade que você aprenda. Então, vamos de novo. Vamos dar aquela recapitulada. Vamos dar uma enxugada aí nas informações. Primeiro, a gente diferenciou fato de ato. Um fato não depende da vontade, pode ser um evento natural ou um comportamento de mera execução. Isso é um fato, independentemente da vontade do agente. O ato já é diferente. O ato é uma manifestação expressa da vontade com um objetivo específico, pretendendo um resultado específico. Então, fato não depende da vontade, ato depende da vontade. Quando tem consequências jurídicas, são fatos e atos jurídicos. Quando tem consequência jurídica no direito administrativo, fatos administrativos, atos administrativos. Exemplo de fato administrativo: terremoto, um evento natural que gera consequências para a administração. Morte de servidor, um acontecimento que não depende da vontade, que gera consequências para a administração. Exemplo de fatos administrativos. Exemplo de atos administrativos, contratos administrativos. Uma concessão de serviço público. A administração concede para uma empresa, através de uma concessão de serviço, um serviço específico para ela prestar. Gera consequências para o direito administrativo e dependeu da vontade da administração. É um contrato administrativo. Manifesta a vontade da administração em sua posição de superioridade. Portanto, um ato administrativo.
Diferença entre atos administrativos e atos da administração. Atos da administração já vimos que é o gênero, que comporta vários atos que a administração pode realizar, inclusive os atos administrativos, que é uma das espécies de atos da administração. Vimos que são atos da administração os atos políticos ou de governo. Sanção, veto de lei, são atos que a administração toma no exercício da função política e não da função administrativa. Por isso, são atos políticos ou de governo. Então, é no exercício da função política, não da função administrativa. 2, atos de gestão ou atos privados. Já vimos que esses atos de gestão ou atos privados são atos que a administração pública toma em posição de igualdade com o particular, relação horizontal. São atos que a administração pública toma sem a sua posição de superioridade. Portanto, não são atos administrativos. São atos de gestão ou atos privados, como um contrato de aluguel. A administração pública está precisando de um ponto para ser sede de um serviço público, não tem esse ponto físico construído, não tem ponto próprio, vai alugar de um particular. Nessa relação, a administração pública não age com autoridade, ela está igualada ao particular, portanto, atos de gestão ou atos privados. Os atos materiais já vimos que são os atos de mera execução, que são fatos administrativos, portanto, não são atos administrativos, são fatos administrativos, por quê? Porque não expressam diretamente uma vontade. É um ato automático, é um ato só de execução. Não expressam qualquer declaração jurídica, certo? É uma mera atividade, meio, não é finalidade de nada. Exemplo, demolição de um prédio. E os atos administrativos, que nós vamos ver o conceito completo agora. Ó, o trabalho para construir o conceito de atos administrativos. O que são atos administrativos? Rapaz, um conceito lindo desse aqui. É para printar uma tela dessa. Isso aqui é para printar, fazer uma moldura e colocar assim na parede do teu quarto para tu ler antes de dormir. Porque isso aqui é um presente. O que estão me pagando aqui nessa aula, eu tô retribuindo para você, mas demais. Olha isso aqui, o ato é ditado no exercício da função administrativa sob o regime de direito público, traduz uma manifestação de vontade da administração pública. Em virtude da incidência do regime público na prática de atos administrativos, a administração pública atua com o quê? Com o quê? Garantias decorrentes do princípio da supremacia do interesse público gozando de determinadas prerrogativas. Lindo e maravilhoso. Aqui nada mais, nada menos está dizendo que o ato administrativo é aquele ato realizado pela administração na sua função administrativa que está excluindo a política, a função política ou de governo, está excluindo aqui os atos de gestão ou os atos privados, que são aqueles horizontais, está excluindo aqui os atos materiais, que são verdadeiros fatos administrativos. Aqui já excluiu todos os outros atos da administração. Porque é na função administrativa, sob o regime de direito público e traduz uma manifestação da vontade da administração, onde ela se coloca em posição de supremacia, em posição de autoridade. Supremacia do interesse público. Ok? Esse é o conceito de atos administrativos. Aí tu me pergunta, tudo bem, professora, esses são os conceitos de atos administrativos, eu entendi essa construção todinha que a senhora fez, o que é um fato administrativo, o que são atos da administração, o que é um ato administrativo e o silêncio administrativo, é o quê? Se a administração pública não fala nada, não expressou a vontade, não falou nada, mas às vezes o silêncio da administração traz consequências jurídicas. Você concorda comigo? Às vezes, se a administração pública se coloca silente, não fala nada, não expressa a sua vontade, está silente. Isso pode gerar efeitos jurídicos. E aí, o silêncio da administração é o quê? O silêncio da administração é um fato jurídico administrativo. Olha aí. Silêncio da administração é um fato
jurídico-administrativo. Por quê? Porque se ela não expressou a vontade dela, quem cala, né? Porque consente não, para o direito administrativo não, pode ser nos teus relacionamentos, tá? Mas para o direito administrativo nem sempre quem cala consente não. Quem cala tá calado. É um fato jurídico administrativo. Ok? Então, o silêncio é um fato administrativo e não um ato administrativo. Para ser ato, tem que ter a manifestação expressa da vontade da administração, ok? Agora vamos começar as classificações. Menino, atos administrativos é coisa que tem classificação. Tu vai ver coisa, menino. Tu vai ver classificação de atos administrativos. Não nessa aula, na próxima. A classificação dos atos administrativos ficou para a próxima aula. Mas aqui já é uma classificação de atos administrativos em atos vinculados e atos discricionários. Isso aqui é muito importante aprender, porque com essa base do que é um ato vinculado e do que é um ato discricionário, você vai conseguir entender muita coisa ao longo desse conteúdo. Então, para, respira, relaxa e entende aqui o que é um ato vinculado e o que é um ato discricionário, que a gente vai precisar desse conceito mais lá na frente. Eu não posso estar repetindo sempre, eu já repito demais. Então, não posso estar repetindo sempre quando a gente for precisar desses conceitos durante essa aula e na próxima aula. Então, vem comigo. O que é um ato vinculado? Um ato vinculado é aquele praticado no exercício do poder vinculado, em que a atuação administrativa está adstrita aos ditames objetivos da lei, sem margem de escolha. O que é que eu estou querendo dizer quando eu trago esse conceito de ato vinculado? Que o ato vinculado, ele está totalmente especificado na lei. Tudo relacionado a esse ato está destrinchado e pormenorizado na lei. Não há para a administração pública opção ou escolha. Ela vai fazer esse ato, ela vai exprimir esse ato, ela vai realizar esse ato completamente da forma que está na lei. Não há margem de escolha. A administração pública não opta num caso de um ato vinculado. Tudo desse ato já está explicado, explicitado e apontado na lei. Ok? Diferente do ato discricionário. O ato discricionário é um ato determinado em lei, né? Existe o princípio da legalidade. Então, tudo que a administração pública vai fazer tem que estar na lei. Só que no caso do ato discricionário, ele está na lei, ele está explicado, ele está especificado na lei. Mas a própria lei confere margem de escolha para o administrador público, mediante a análise de oportunidade e conveniência. Veja bem, o ato vinculado, ele está destrinchado, pormenorizado na lei de forma completa, total. Não há margem de escolha. A lei não deu opção para a administração pública. O ato está totalmente, completamente explicado ali na lei, de forma que não tem margem de escolha para a administração. No caso do ato discricionário, ele também está na lei, pelo princípio da legalidade. Tudo que a administração pública vai fazer tem que estar na lei. Então, o ato discricionário não é porque a administração vai fazer o que quiser, não, está lá na lei. O ato discricionário também está lá na lei, está explicado, está pormenorizado. No entanto, a própria lei, veja, é a lei que dá essa margem de escolha para a administração. É a lei que dá a opção para a administração. E a administração vai poder escolher dentro dessas opções de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência. É oportuno para a administração esse ato? É conveniente para a administração esse ato? Ou é mais oportuno fazer assim? Ou é mais conveniente fazer assim? A lei está me dando as duas opções. Eu posso escolher fazer assim ou assado. Agora eu vou ver o que é mais oportuno e conveniente. Entendeu? É só isso. O ato vinculado não tem margem de escolha. A lei não dá escolha. É um único ponto ali, é uma única questão. Já o ato discricionário, a própria lei
dá as opções, dá essa margem de escolha e a administração vai escolher de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência. É oportuno? É conveniente? Ou é mais interessante isso? Veja que aqui no ato discricionário, a administração vai demonstrar um certo interesse ou predileção dentro das opções apontadas pela lei. Ok? No ato vinculado, não tem essa margem de escolha. Já no ato discricionário, existe essa margem de escolha dentro das opções dadas pela lei e a administração pública vai escolher analisando os critérios de oportunidade e conveniência. Ato vinculado, ato discricionário, isso é muito importante. Atente para isso. Agora vamos para os elementos ou requisitos do ato administrativo. Muitíssimo importante. Os elementos ou requisitos do ato administrativo é o que a gente conhece como confifo. É um mnemônico muito utilizado no mundo jurídico. Confifo. O que é confifo? Competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Confifo. Quer ver? Tu escreve aí? Eu não sei se eu trouxe aqui nos slides, não tenho certeza. Mas se eu não tiver trazido, tu já anota aí, viu? Em algum papelzinho, pega aí um negócio, bota confifo. Que é o confifo? Competência, o C é competência, o O, objeto, o M, motivo, o FI, finalidade e o FO, forma. Confio. Vamos analisar o primeiro requisito ou elemento do ato administrativo, competência. A competência nada mais é do que o poder atribuído pela lei ao agente para o desempenho de suas atribuições. Então, o primeiro elemento de um ato administrativo, o primeiro requisito de um ato administrativo é a competência, que é o poder atribuído pela lei ao agente para o desempenho de suas atribuições. Aí isso se chama competência. A competência é o cacife que a gente chama. Tu não tem cacife para fazer isso. A gente tá querendo dizer o quê? Tu não tem competência para fazer isso. E competência nada mais é do que um poder atribuído pela lei a um agente para exercer uma atividade, é o requisito para a prática do ato administrativo. E a competência é definida em lei, imprescritível, a competência não acaba com o decurso do tempo, inderrogável, não se pode, pela vontade dos particulares, tirar uma competência de um e dar para o outro, improrrogável, essa competência não pode ser prorrogada se não for pela vontade legal, é de exercício obrigatório e irrenunciável, não se pode renunciar às competências do cargo qual você ocupa. Isso não significa que não exista a delegação e a avocação de competências que já estudamos lá no poder hierárquico. E aí vamos dar uma relembradinha aqui. O que eu quero que você não esqueça é que, por exemplo, o fato de ela ser inderrogável, não poder ser retirada daquele órgão por vontade das partes, não tem nada a ver com delegação e avocação, tá? Que estão previstas na lei. Isso aqui é questão teórica. Então, você tem que aprender. Competência é imprescritível, inderrogável, não pode ser derrogada pela vontade das partes. Improrrogável, de exercício obrigatório e irrenunciável. Não se pode renunciar. Mas o fato de eu delegar uma função não está querendo dizer que eu estou renunciando, não. Porque se eu estou delegando é porque a lei me permite, tá? Só quero que você se atente a esse detalhe. Vamos lembrar de delegação e avocação? Quando se delega uma função, é quando se dá uma função a alguém de mesma hierarquia, ou órgão ou agente público, de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. Eu só delego, eu só posso dar uma função minha, eu só posso dar uma competência minha para um agente ou órgão de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, ou seja, a delegação é horizontal ou vertical. A delegação é a regra, sempre que for conveniente, pode delegar. A delegação tem também as suas exceções, ou seja, atos que não podem ser delegados, que é o cenoura, competência exclusiva, não pode ser delegado, o próprio nome já está dizendo. Atos normativos,
Competência para expedir ato normativo não pode ser delegado. E julgamento de recurso administrativo também não pode ser delegado. É o cenoura, vimos na aula passada. Então, a delegação é mais simples, é regra, né? Sempre que for conveniente, não houver impedimento legal, não for nada relacionado ao cenoura, pode fazer a delegação horizontal ou vertical. A avocação é diferente. Enquanto a delegação você dá uma função, desde que não haja impedimento legal, a avocação você toma uma função de um inferior hierárquico. Não existe a avocação horizontal, como tem delegação. A avocação é sempre vertical. Você sempre vai tomar de alguém que está abaixo de você aquela competência. Então, a avocação é o chamamento da competência de um inferior hierárquico por um superior hierárquico. Sempre é vertical. A avocação, diferente da delegação, ela é exceção, tem que ser justificada, tem que ser temporária, ela é excepcional, certo? Então, relembramos aí o conceito de delegação e avocação de atos administrativos, que entra muito bem aqui em competência, que é para você não esquecer que pode delegar, pode avocar, desde que cumprindo com os requisitos da lei. Segunda observação, lembrar dos casos em que é proibido delegar atos administrativos. Já falei antes mesmo de chegar a hora, né? Quais são as proibições de delegação de ato administrativo? É o cenoura. Atos de competência exclusiva não podem ser delegados. Se a competência é exclusiva, não pode delegar. Expedição de ato normativo, que é o NOR. Atos normativos não podem ser delegados. E o julgamento de recursos administrativos, que é o RA. Julgamento de recurso administrativo não pode ser delegado. Ok? Então, fechamos aí competência. Vamos para a finalidade. A finalidade de um ato nada mais é do que o escopo do ato, o objetivo que aquele ato quer alcançar. É aquilo que o ato busca proteger ou alcançar com a prática desse ato administrativo. É só isso. A finalidade, é o objetivo do ato. Todos os atos administrativos possuem uma finalidade genérica e uma finalidade específica. Isso é questão de prova. A finalidade genérica, ou em sentido amplo, ou imediata, é o atendimento ao interesse público. Então, todo ato administrativo tem a mesma finalidade genérica, que é o quê? O alcance do interesse público, a proteção do interesse público, o atendimento ao interesse público. Essa é a finalidade genérica, ou em sentido amplo ou imediata, de todos os atos. Também os atos possuem finalidade específica, em sentido estrito ou imediata. Essa daqui é específica de cada ato. O que é que cada ato quer alcançar. Essa finalidade específica, ela vai estar definida em lei e vai definir de maneira especializada qual é a finalidade do ato. Exemplo, ato de demissão. Qual é a finalidade de um ato de demissão de um servidor público? É punir esse servidor público por algo muito grave que ele fez contra a administração pública, ou contra o interesse público, ou contra o bem coletivo e geral. Então, é a finalidade específica do ato de demissão. Qual é a finalidade genérica do ato de demissão ou de qualquer outro ato? O atendimento ao interesse público. Então, a finalidade genérica, ela sempre vai ser igual para todo e qualquer ato administrativo. A finalidade genérica sempre é o atendimento ao interesse público, sempre é proteger o interesse público, sempre é proteger o interesse coletivo. Já a finalidade específica vai variar de ato para ato. Por quê? Porque é aquele objetivo específico que a lei traz como sendo a finalidade específica do ato, ok? Finalidade também muito tranquilo, assim como competência, muito tranquilo. Forma. A forma do ato é a maneira pela qual se exterioriza o ato administrativo. E ela é determinada na lei, né? A forma quase sempre adotada é a escrita, porque a administração pública, né, sempre quer proteger os seus atos administrativos, quer trazer segurança jurídica para os seus atos administrativos, portanto, a regra é que o ato administrativo admita a forma escrita, né?
Então, a forma que ele vai se exteriorizar vai ser através de um documento, vai ser através de uma certidão, vai ser através de um ofício, vai ser de forma escrita. Mas também existem atos administrativos cuja forma não é escrita. Por exemplo, uma placa de trânsito pode ser uma imagem. Você já imaginou? A placa de trânsito é um ato administrativo. É uma expressão da vontade da administração pública com um objetivo específico. Se você está lá dirigindo e tem uma placa com esse símbolo cortado, você sabe que é o quê? Proibido de estacionar. Então, ela está te comunicando uma vontade da administração pública com um objetivo específico, que é fazer você não estacionar ali. E é uma imagem, não é de forma escrita, digamos. É numa forma gráfica. Então, é isso. Né? A forma é a maneira pela qual se exterioriza o ato, em regra escrito, e não confundir forma com formalização. Gente, as provas pegam demais a diferença entre forma e formalização, entre motivo e motivação. Muito cuidado para não cair nessas pegadinhas bestas, bobas. E a prova quer te confundir com isso. Então, forma é a maneira pela qual se exterioriza o ato. Geralmente é escrito, mas pode ser através de imagens e símbolos. E o que é formalização? Formalização é a solenidade exigida para a exteriorização de determinados atos. Então, a forma do ato é uma coisa, é aquele documento. A formalização é uma solenidade. Exemplo, eu sempre trago exemplos que é para você não ficar triste tentando imaginar e não conseguir. Tá um exemplo aqui. Ato administrativo de nomeação de servidor público. Como é uma nomeação de um servidor público? A forma de nomeação é escrita, é um documento de nomeação do servidor. Você recebe esse documento quando você é nomeado no seu cargo público. Então, a forma é escrita, né? É a maneira pelo qual o ato vai se exteriorizar. É de forma escrita. Essa é a forma do ato de nomeação. E a formalização é a solenidade. Qual é a solenidade que é necessária no ato de nomeação? Um decreto. A edição de um decreto. Vai ter um decreto de nomeação. É só a formalização, é só a solenidade. A forma do ato nomeação é escrita num documento. Ok? Acredito que ficou claro, né? A formalização é a solenidade. Observação. O vício de forma, ele é sanável. O que é que eu tô querendo dizer? Que às vezes o ato administrativo, ele não assume a forma que a lei diz que ele deve assumir. Então, esse vício, esse erro, toda vez que você vê o nome vício em direito administrativo, significa erro, né? Esse erro na forma, ele é sanável, ou seja, ele é consertável. Dá para você ajeitar. Por quê? Porque existe um princípio chamado de princípio da instrumentalidade das formas. Então, se não houver prejuízo ao interesse público, se não houver o prejuízo a terceiros, se tiver mantido o interesse público, só a forma do ato que não foi a forma estabelecida em lei, pelo princípio da instrumentalidade das formas, é um vício sanável, pode ser consertado. Pode haver o que a gente chama de convalidação. Ok? Então, existe aí esse princípio da instrumentalidade das formas, que mostra que o vício de forma é um vício sanável, existe uma flexibilidade aí, ok? Então, fechamos aqui forma, não confundir forma com formalização, pelo amor de Deus. Agora vamos para motivo, que o motivo também tu não pode confundir com motivação. Calma, que a gente vai chegar lá. O que é o motivo? O motivo são as razões de fato e de direito que dão ensejo à prática do ato administrativo. Veja bem, o motivo é dividido em duas razões, a de fato e a de direito. Então, o motivo são as razões fáticas, ou seja, o que aconteceu no mundo real que levou à prática daquele ato, assim como as razões jurídicas para a prática desse ato, ou seja, as razões de direito. Então, são as razões de fato e de direito
que ensejaram a prática do ato administrativo. O motivo deve ser verdadeiro e compatível com a lei. Agora vamos para as observações. Não se deve confundir motivo com motivação, pelo amor de Deus. O motivo são as razões de fato e direito que dão ensejo à prática do ato. A motivação é a exteriorização dos motivos. A motivação é a explicitação dos motivos. É a explicação dos motivos. Os motivos são as razões de fato e direito para a prática do ato. A motivação é a exteriorização dessas razões, é a explicitação dessas razões, que geralmente se materializa por meio dos considerandos, né? Antes de um ato administrativo, geralmente tem considerando que, tal, tal, tal. Considerando que, tal, tal, tal. Considerando que, aí vai explicar, né? Vai explicitar, vai exteriorizar as razões de fato e direito para a prática daquele ato. Então, pode ser que na sua prova apareça um trecho de um documento considerando que isso aconteceu. Considerando que a lei tal, tal, tal diz isso e isso. Considerando que a administração pública precisa, através disso. Se tiver aparecendo um monte de considerando, tu vai marcar o quê, meu amor? Motivação. Por quê? Porque é a explicitação, exteriorização dos motivos, que são as razões de fato e direito para a prática do ato administrativo. Segunda observação. Segunda observação cai em prova? Não. A segunda observação não cai em prova, não, ela despenca. Qual é a segunda observação? Teoria dos motivos determinantes. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a administração pública está vinculada à motivação, vinculada aos motivos exteriorizados. Uma vez que a administração pública explicitou que a administração pública exteriorizou os motivos pelos quais ela tomou certa atitude, ela realizou um ato administrativo, ela está presa a essa fundamentação. Teoria dos motivos determinantes. Exemplo, indeferimento de férias. Digamos que um servidor pediu férias. Nos exemplos a gente entende bem, né? Digamos que um servidor público pediu férias. E a administração pública negou as férias, dizendo que, negou as férias. Ato administrativo de indeferimento de férias. Indeferiu as férias, dizendo que, motivando da seguinte forma, falta pessoal. Então, você não pode tirar suas férias ainda, porque estamos com um déficit de pessoal nesse órgão. Muitas pessoas pediram licença, muitas pessoas já estão de férias, então você não pode tirar férias agora. Então, esse ato de indeferimento das férias foi motivado com a seguinte justificativa: falta de pessoal, déficit de pessoal. E se você, enquanto servidor público, conseguir provar que não há déficit de pessoal, que não há ninguém de licença, não há ninguém de férias, e que essa motivação é mentirosa, a administração pública vai ter que te conferir as férias? Vai ter que te conceder as férias? Sim. Por causa de quê? Por causa da teoria dos motivos determinantes. A administração pública está presa à motivação que foi dada para aquele ato. Então, se a administração pública motivou aquele ato e você consegue provar que essa motivação é falsa, a administração pública vai ter que conferir as suas férias, vai ter que conceder, vai ter que te dar o teu período de férias na época que você quer. Teoria dos motivos determinantes. A administração pública está presa à motivação que ela deu daquele ato administrativo. Outra observação que eu esqueci de botar em vermelho, não sei por quê. O toque da pessoa que é perfeccionista. Esqueci de colocar em vermelho, mas eu vou ajeitar. Antes de transformar isso aqui em PDF, eu vou ajeitar, não se preocupe. Motivação aliunde. Gente, isso cai em prova. Crê nisso. Esse nomezinho aí, aliunde, você vai ter que aprender. Sinto muito, mas prega ele na tua geladeira. Porque você vai ter que aprender. Motivação aliunde. O que é uma motivação aliunde?
É quando a administração pública está com preguiça, não quer motivar novamente aquele ato que é repetido e simplesmente ela remete a uma motivação anterior. A motivação ali onde pode, pode. É uma economicidade, é uma celeridade da administração. Ela não quer motivar de novo com motivação idêntica ao ato anterior, então ela apenas faz referência a uma motivação passada, ok? Então, a motivação ali é quando a concordância com a fundamentação de ato administrativo anterior à administração não repete novamente a motivação, ela apenas faz referência a uma motivação de ato administrativo anterior, motivação ali onde pode, ok? Vamos passar agora para o quinto requisito ou elemento do ato administrativo, que é o objeto. O que é o objeto? Pessoal, o objeto é a transformação no mundo jurídico que o ato visa praticar. É a alteração que ele quer, é o conteúdo do ato administrativo. Pronto. O objeto é o quê? É o conteúdo do ato administrativo. É o que aquele ato quer. É o seu conteúdo, tá? É o objeto. Não confundir conteúdo com finalidade. Uma coisa é o conteúdo, o objeto do ato, propriamente dito, né? O ato propriamente dito. Outra coisa é a finalidade do ato, que é o objetivo que o ato quer alcançar, sabe? Que tem a finalidade geral, que é sempre o interesse público, e tem a finalidade específica, que vai depender do ato. Por exemplo, o ato de demissão do servidor. Qual é o objeto? Qual é o conteúdo? O conteúdo é a própria demissão. Qual é a finalidade desse ato? Punir o servidor público. Pronto, tu entendeu? Fechou. Eu coloquei outro exemplo aqui. Numa desapropriação, o objeto é a perda do bem pelo particular. Esse é o objeto. É a perda do bem pelo particular, é a transferência de propriedade do setor privado para a administração pública. É isso. Esse é o objeto. É a transferência da propriedade do particular para a administração. Esse é o objeto da desapropriação. O objeto tem que ser lícito, óbvio, tem que estar previsto na lei. Tem que ser determinado ou determinável e tem que ser possível, tem que ser realizável. Então, assim, temos todos os elementos ou requisitos do ato administrativo com FIFO: competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Show de bola! Vamos passar aqui adiante. Mais uma vez, a gente entra aqui nesse assunto de vinculação e discricionariedade. Meu povo, novamente vou dizer, o elemento de um ato administrativo é vinculado quando está previsto diretamente na lei, cabendo ao administrador desenvolver apenas uma atividade de adequação sem margem de escolha, mais uma vez. Antes, nós falamos sobre atos vinculados e atos discricionários, né? Os atos vinculados têm todos os elementos previstos na lei. Ato discricionário é previsto na lei, mas existe uma margem de escolha que, através da oportunidade e conveniência, a administração pública vai poder fazer dentre as opções dadas pela própria lei. Aqui estamos falando dos elementos que nós acabamos de ver: competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Um elemento é vinculado quando ele está totalmente previsto na lei, sem margem de escolha. E um elemento é discricionário quando não está previsto diretamente na lei, que apenas possui um limite de valoração de conveniência e oportunidade, mérito administrativo, cabendo ao administrador uma atividade de escolha dentro dos limites legais. Veja, a própria lei que confere essa opção, a própria lei que confere essa escolha. Não significa, pelo amor de Deus, que um ato discricionário a administração pública vai poder fazer o que quiser. Não. Ela vai ter que respeitar os limites da lei. Então, um elemento é vinculado quando está previsto diretamente na lei, um elemento é discricionário quando não está previsto de forma direta, é dado opções dentro da lei e o administrador vai escolher dentro desses limites legais através do critério de conveniência e oportunidade, que é o que a gente chama de mérito administrativo. Agora cheguei aqui no ponto.
para fazer você entender de vez isso. Ato vinculado, ato discricionário. Então, quais são os elementos vinculados e discricionários do ato administrativo? Na lei, pessoal, sempre vai ter, de forma vinculada, a competência, a finalidade e a forma. Então, quanto a isso aqui, não tem valoração de oportunidade e conveniência da administração. Esses três elementos sempre serão vinculados: competência, finalidade e forma. Sempre são elementos vinculados. Quem vai praticar o ato? A competência é vinculado. A gente sabe que pode haver delegação e avocação dentro das hipóteses legais, tá? Eu não tô, quando eu digo uma coisa, não significa que eu tô desdizendo o que eu disse antes, não, muito cuidado. A competência é um elemento sempre vinculado. Por quê? Porque ela está sempre explicada na lei. Se for uma competência que pode ser delegada, a lei também vai dizer que pode ser delegado. A avocação, da mesma forma, a lei vai dizer, ó, isso aqui pode avocar, não tem problema. Mas vai estar sempre na lei, sempre é um elemento vinculado, tá? Finalidade. A finalidade sempre é vinculada. Sempre tem uma finalidade na lei. A finalidade geral a gente sabe que é o cumprimento do interesse público. E a finalidade específica vai estar na lei, sempre está na lei. E a forma também sempre está prescrita em lei, ok? Então, esses são os elementos vinculados. O motivo e o objeto pode ser vinculado ou pode ser discricionário. Eles dois ao mesmo tempo. Ou eles dois vão ser vinculados na lei, ou eles dois vão ser discricionários na lei. Te explico. Não pira. O motivo e o objeto, se forem vinculados, juntando a competência, finalidade e forma, que sempre é vinculada, se o motivo e o objeto também for vinculado, a gente está diante de um ato administrativo vinculado, porque todos os elementos são vinculados. Todos os 5 elementos estão na lei, explicitados, apontados, vinculados na lei. No entanto, se o motivo e o objeto forem discricionários, ou seja, derem uma margem de escolha para a administração pública, ou seja, a administração já não pode escolher de jeito nenhum, nem a competência, nem a finalidade, nem a forma, né? Porque sempre serão vinculados. Então, a administração não vai poder escolher quem vai fazer, não vai poder escolher qual é a finalidade, qual é o objetivo, e não vai poder escolher a forma, porque isso sempre é vinculado. Se o motivo e o objeto, ou seja, o conteúdo do ato e o motivo pelo qual ele vai ser feito, puder ser escolhido pela administração, ou seja, se eles forem discricionários, nós vamos estar na frente de um ato discricionário. Então, no ato discricionário, o motivo e o objeto são discricionários, muito embora a competência, a finalidade e a forma sejam sempre vinculados. Vocês pegaram isso? Porque se vocês tiverem pego isso, vocês vão me deixar tão felizes. Vou repetir. Vamos lá, vem comigo. Quais são os elementos que são sempre vinculados na lei? Quais são os elementos? Elementos, eu estou falando de elementos. Confifo. Os elementos é o confifo. Competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Estou falando de elementos. Quais são os elementos do ato administrativo que sempre são vinculados pela lei? Ou seja, não tem possibilidade de escolha para o administrador, é vinculado, é obrigatório. Está na lei de forma taxativa. Quais são eles? Competência, finalidade e forma. A competência, a finalidade e a forma sempre são elementos vinculados. Portanto, a administração não pode escolher de quem é a competência. Ela vai poder delegar ou avocar se a lei permitir, mas escolher de quem é a competência originária, ela não escolhe. Quem escolhe é a lei. Quem escolhe, não. Quem dita é a lei. É um elemento vinculado, competência. Outro elemento vinculado, finalidade. Aonde aquele ato administrativo quer chegar? Qual é o objetivo daquele ato administrativo?
O geral, o objetivo geral, né, a finalidade geral sempre vai ser o interesse público. A finalidade específica é a lei que vai dizer, elemento vinculado. E forma. A forma também é a lei que vai dizer, não é o administrador que vai escolher. Ah, vai ser por símbolo, vai ser escrito, vai ser oral, não. Não é o administrador que vai escolher, não é a administração pública que vai escolher, não tem margem de escolha, é elemento vinculado na lei. Sempre são vinculados à competência, à finalidade, à forma. O motivo e o objeto poderão ser vinculados ou poderão ser discricionários. Se o motivo e o objeto for vinculado, ou seja, o motivo já está explicitado na lei, não tem margem de escolha para a administração, e o objeto, o conteúdo do ato, também não tem como a administração escolher. Vocês concordam que os 5 elementos vinculados formam um ato administrativo vinculado? Óbvio que sim. Porque se todos os elementos desse ato são vinculados, não há margem de escolha para a administração, a competência, a finalidade e a forma sempre são vinculados, e o motivo e o objeto desse ato é vinculado, não tem possibilidade de escolha, estamos na frente de 5 elementos vinculados do ato administrativo, portanto, esse ato administrativo é vinculado. Diferente é se a competência, finalidade e forma sempre vinculadas, estiverem junto do motivo e o objeto discricionário. Olha, se o motivo e o objeto for discricionário, ou seja, dá margem de escolha para a administração vai poder escolher o objeto e vai poder escolher o motivo. Estamos na frente de 3 elementos vinculados e 2 discricionários. Se existe discricionariedade, meu amor, é um ato administrativo discricionário. Matou a charada. Tu é fera. Tu matou a charada. Esses 3 aqui sempre vão ser vinculados, competência, finalidade e forma. Quando o motivo e o objeto também forem vinculados, ato vinculado. Quando o motivo e o objeto for discricionário, ato discricionário. Agora eu vou dar um exemplo para a gente fechar aqui essa aula, que eu acredito que já está bem perto aqui de finalizar. Vou dar só um exemplo. Vem comigo aqui, vem comigo nesse exemplo. Pega comigo aqui. Na lei, diz o seguinte, que a administração pública municipal, vou dar como exemplo Picos, que é a minha cidade. A administração pública municipal de Picos terá obrigatoriamente que construir em determinado terreno uma escola pública. A competência já está na lei, porque ela é sempre vinculada. A forma já está na lei, é sempre vinculada. A finalidade está na lei, é sempre vinculada. E a própria lei determinou que seria uma escola, objeto, o objeto vinculado a uma escola. Não tem margem de escolha, é uma escola. E o motivo? Porque muitas crianças precisam ter acesso à educação naquele bairro. O motivo está lá, vinculado também. Estamos diante de um ato administrativo vinculado. Tem alguma opção da administração pública fazer alguma escolha aqui? Não. Porque a competência já é definida em lei, a forma já é definida em lei, a finalidade já é definida em lei. Todos esses 3 aqui já são vinculados sempre. E a própria lei definiu o objeto, que é a escola, e definiu o motivo, porque muitas crianças naquele bairro estão sem acesso à educação. Ato administrativo vinculado, sem margem de escolha para a administração pública. Ato administrativo vinculado, porque todos os elementos do ato estão vinculados. Agora, outro exemplo. Em determinado terreno da prefeitura, foi decidido por lei que poderá ser construído uma escola ou uma praça, a depender da necessidade da população. Em determinado terreno da prefeitura, poderá ser construída uma escola ou uma praça, a depender da necessidade da população, se é maior a de educação naquele bairro ou se é maior a de lazer.
Temos a competência sempre é vinculada, a finalidade sempre é vinculada, a forma sempre é vinculada. Isso aqui sempre vai estar determinado na lei. Só que a lei deu margem de escolha para o objeto, pode ser uma escola ou uma praça, e deu margem de escolha para o motivo, a depender da maior necessidade, se de educação ou de lazer naquele bairro. Conseguiram entender? Isso aqui é um ato administrativo discricionário, porque o objeto e o motivo é discricionário. A administração vai poder escolher dentro dos limites da lei se quer fazer uma escola ou uma praça. A depender de quê? Da necessidade de educação ou lazer naquele bairro. Se no bairro, por exemplo, já tiver uma escola ou mais, a administração pública pode decidir por fazer uma praça. Se no bairro já tiver uma praça ou mais, a administração vai optar por fazer uma escola. Então, o objeto e o motivo são discricionários, a administração pode escolher. Portanto, o ato administrativo discricionário. Fechou aqui, acabamos aqui a nossa aula. Acredito que vocês entenderam direitinho, né? Quais são os elementos do ato administrativo vinculados, quais são os elementos discricionários, quando um ato administrativo é vinculado, quando o ato administrativo é discricionário. Na próxima aula a gente aprende mais sobre atos administrativos. Espero você. Vou interromper aqui o compartilhamento e encerrar a aula. Te espero, viu?